eu vou dar certo na minha vida. Quando você acredita que você pode. Os meus olhos, eles enxergavam o futuro. E o futuro que eu enxergava me fortalecia a viver o meu presente, por mais difícil que ele fosse. Porque quem não olha para o futuro, ele vai olhar para onde? Vai olhar para o seu mundinho, os seus probleminhas. E quando você começa a olhar para o passado, aí pior ainda. Ai, nunca dei certo. Ai, comigo as coisas nunca acontecem. Ó, você que já ouviu, você não presta para nada? Você presta para muita coisa. E eu tenho interesse nisso. Eu quero utilizar esse talento para você ajudar outras pessoas a acreditarem no seu valor e no seu potencial. Porque o seu maior inimigo está onde? Dentro de você. Isso é uma realidade que determina as pessoas sucumbirem no seu fracasso. E que diferencia aquelas pessoas que tomam posse. Não precisa ouvir nada pirotécnico, não. Ó, você pode. A pessoa, eu posso? Pô, ninguém nunca me disse isso. Então eu posso. Ó, eu lembro, gente, a primeira matrícula que eu fiz. Foram os primeiros passos numa estrada que tá assim todo dia dizendo, cara, você pode. Você é capaz. E eu acreditei nisso. Eu sei que cada um que está aqui também acreditou nisso. Eu sei que muitos aqui não acreditam. Você tem dúvida se isso é pra você. Você fica dando aquela desculpa, isso não é da minha área. Sucesso não tem área, cara. A área que eu optei pra minha vida e que eu aconselho você optar pra sua é sucesso. Quando eu entendi que dependia de mim, eu pensei e concluí assim, eu vou chegar. Faz de conta que você recebeu hoje um cheque de 10 milhões de dólares. Faz de conta. Esse cheque está predatado para daqui a 3 anos. Ou seja, é um cheque que vai bater. O dinheiro, inclusive, está separado. Está bloqueado o dinheiro. Eu te faço uma pergunta. Você é milionário hoje ou daqui a 3 anos? E se você tem essa certeza, você começa a se comportar como tal. Você começa a estar confiante como tal. Aquela ansiedade que você tinha, meu Deus, e agora? Você já não tem mais. Sabe por quê? Você pensa assim, isso é o quê? Provisório. Isso é provisório. Isso vai passar. Porque pra mim, era claro, era um cheque nominal que ia bater. Não existia nenhuma outra variável negativa que poderia impedir daquilo acontecer. Dependia de mim. E eu criei nisso. É esse ser humano puro, que acredita, que crê, que sente a coisa no coração, que tem essa pureza de acreditar, de crer em si, deixar de lado as dificuldades, deixar de lado o mundinho, deixar de lado as pessoas negativas que tentam te colocar para trás. Talvez o seu sonho seja dar orgulho pro seu pai, que nunca acreditou em você, pra sua mãe, que prefere de repente a sua irmã, ou seu irmão. Talvez o seu sonho é provar um monte de coisa para muita gente. Mas uma coisa é certa, seja lá qual for o seu sonho, seja louco de crer nisso tudo. É possível, sim, senhor. É mentira que você não presta para nada. É mentira que você não pode. Você pode sim. Abandone esse mundo microscópico e encare o desafio do desconhecido, de uma coisa que você não domina, mas que se você perseverar, você pode ficar bom nisso. Você crê nisso? Olá, empreendedores FCX, tudo uma paz com vocês? Glória a Deus. Então, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para falar de um assunto que eu, na verdade, há alguns dias aí eu me sinto incomodado, né, em falar isso com vocês. Então, eu resolvi gravar um vídeo mostrando e direcionando vocês em um assunto que, se eu soubesse no início, quando eu comecei a empreender, talvez muitos erros que eu cometi eu não teria cometido e teria avançado de uma forma muito mais rápida, né, de uma forma muito mais objetiva, né? E quando se fala em lidar com dinheiro, aí vem um grande problema, porque nós muitas vezes estamos numa caixa e tem várias pessoas dentro dessa caixa e nós ouvimos pessoas que estão dentro dessa caixa nos aconselhando o que é melhor. E na verdade nós deveríamos ouvir pessoas que estão fora da caixa, né? Pessoas que
têm uma visão ampliada e que talvez já alcançaram um êxito, né, que nós também queremos alcançar e avançar. Então o que eu quero falar hoje com vocês é com base em um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. É um livro, né, rico, né, é um livro muito interessante que mostra a história do autor, que é o Roberto Kiyosaki. Mostra a história dele. Ele tinha um pai biológico, né, que era um pai que tinha uma formação acadêmica, né, tinha uma faculdade e tinha um emprego estável, né, no governo e tal, e tinha um outro pai, que é o pai do melhor amigo dele, que ele também considerava como um pai, que era alguém que não tinha feito nem o ensino médio, né, e também era um empreendedor. A história dos dois, né, ele começa a contar no livro a história dos dois. Hoje ele é um palestrante milionário, ele começa a contar o que ele aprendeu com os dois pais e por que o pai que tinha tudo, né, para ser muito rico e milionário, acabou a vida ali pobre, né, uma vida ali normal, praticamente dentro de uma caixa, e o outro, que era um empreendedor que não tinha nem formação acadêmica, deslanchou e se tornou um dono de lojas ali, se tornou um milionário ali no Havaí, né, se tornou um dos homens que tem mais dinheiro ali no Havaí. O que eu quero dizer para você? Ele mostra a história dos dois, como os dois pensavam. E dentro, né, das questões que ele coloca lá, uma eu achei a mais importante e eu quero falar hoje para você, e é isso que me impactou e mudou a minha mente em muitas coisas e eu quero ajudar você. Lembrando que esse vídeo é restrito aos alunos do FCX, tá? Então não divulgue esse link para ninguém, é apenas para vocês, tá? Então o que eu vou dizer aqui para vocês é a diferença dos dois pais. Qual que foi a grande diferença? Eu quero mostrar para vocês aí. A grande diferença é que o pai que tinha uma formação acadêmica, tinha um emprego entre aspas, estável, ele investia o dinheiro dele que ele ganhava em bens passivos, tá? Bens passivos. Agora, o outro pai, que era alguém que não tinha nenhuma formação acadêmica, mas era um empreendedor, ele entendeu o jogo do dinheiro aí, dos negócios, e quando ele ganhava dinheiro, ele investia em bens ativos, tá? Então, esse foi o grande diferencial dos dois. Um investia em bens passivos, o outro investia em bens ativos. Aí você me pergunta, Bruno, mas que negócio é esse? O que é bens ativos? O que é bens passivos? O que tem a ver? É o seguinte, você vai entender. Bens passivos são são investimentos que você faz que não trazem retorno financeiro. Então, eu vou colocar aqui, ó, bens passivos. Vou colocar aqui, é mais fácil. Bens passivos. Vou colocar aqui, não trazem retorno financeiro. Então não traz retorno, não multiplica, tá? Não há multiplicação. Você investe, você gasta o dinheiro e não tem multiplicação. Por exemplo, a despesa de casa é um bem passivo. Tudo que você coloca dinheiro e não multiplica é um bem passivo. As contas que você paga é um bem passivo. Tudo isso são bens passivos. Claro que tem bens passivos que você precisa fazer todo mês, senão você não sobrevive, obviamente. Porém, são bens passivos. Agora, o que são bens ativos? É tudo que você investe e traz retorno financeiro, tá? Então, tudo que você investe traz retorno financeiro é um bem, né? São bens ativos. Então, essa é a diferença dos dois pais, do pai rico e do pai pobre, né? Então, o pai ali que não tinha muitas condições virou milionário porque ele investia em bens ativos. O que tinha tudo para ser um milionário, um rico e milionário, ele investia em bens passivos, por isso que ele não saiu daquela caixa, continuou naquela caixa. Agora, por exemplo, um carro. Você que está começando a ganhar, vai começar a ganhar muito dinheiro em nome de Jesus, e aí você vai lá e vou comprar um carro, quero comprar logo um carro. Um carro é um bem passivo ou um bem ativo? Pense comigo aí. Um carro depende, na verdade, né? Por quê? Porque se você for um Uber, o carro é um bem ativo, porque o carro gera dinheiro para você, tá? O carro traz dinheiro, ele está gerando dinheiro, é a sua ferramenta de trabalho para gerar dinheiro, então ele é um bem ativo. Agora, se você não é Uber, então o carro é o quê? É um bem passivo. Traz conforto, traz um monte de coisa, mas é um bem passivo. Agora, por exemplo, vamos supor outra coisa, uma casa. Uma casa é um bem ativo ou um bem passivo?
Depende também, porque se for uma casa de aluguel, que você vai alugar, é um bem ativo, vai trazer retorno financeiro. Se for uma casa que você vai apenas morar, para trazer conforto e assim por diante e tal, é um bem passivo. Tá? Então, tudo que você for investir, gastos com restaurante, é um bem ativo ou passivo? É passivo, porque não traz nenhum retorno financeiro. Você está gastando, está trazendo prazer, conforto e assim por diante. Não há nada de errado nisso. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte: é um erro que eu cometi de, quando começa a entrar dinheiro, investir apenas em bens passivos. Ou investir em bens passivos somente, né? Ou seja, não olhar que quando você começa a ganhar dinheiro, você precisa investir em bens ativos, ou seja, em bens que vão multiplicar o seu dinheiro e que, na verdade, não irão levar embora o seu dinheiro. Então, esse foi um erro que eu cometi que me atrapalhou de certa forma. Então, hoje eu compreendo isso. Então, hoje eu compreendo que eu estou multiplicando bens ativos. Eu preciso multiplicar bens ativos. Vou multiplicando bens ativos. E aí, lá na frente, eu posso comprar algum bem passivo, sim, mas sem atrapalhar o crescimento e o avanço da empresa. Então, se você hoje, por exemplo, começa a ganhar dinheiro, daqui a pouco tem aí R$5.000 na conta. Aí você pensa que, poxa, eu vou pegar esse dinheiro, vou abrir vou lá financiar um carro. Já dou de entrada, financio o carro. Aí você fala, poxa, que benção, conquistei um carro, legal, mas esse dinheiro poderia ter sido investido na empresa, que é um bem ativo. Então, vou colocar aqui, empresa, tá? É um bem ativo. E esse dinheiro poderia ter sido multiplicado, e daqui a um pouco você pudesse pegar lá uma quantia que não vai atrapalhar o crescimento da empresa e investir em um carro lá, um bem passivo. Poderia ter sido feito isso? Sim, então você errou. Então é algo que você precisa analisar. Olha, eu não estou aqui desanimando você dos seus sonhos. Não, coloca aí a foto do carro no celular, que você quer comprar, a sua Evoque, sua Hilux, que seja, né? A sua casa com uma piscina na frente, não tem problema. A questão é que você tem que saber a hora certa. Não, né? Então você não pode usar o dinheiro que você vai começar a ganhar já para investir em bens passivos, porque isso vai travar a sua empresa. Lembra da caixa? Você não vai sair da caixa, vai continuar na caixa. E todo mundo que está na caixa vai falar para você fazer isso. Não, eu tenho um dinheirinho na conta aí, dá entrada num carrinho aí, né? Dá entrada numa casa, dá entrada... Quantas pessoas eu conheço, poxa, ganharam um bom dinheiro, foram lá e investiram em bens passivos, né? Por exemplo, uma casa, sei lá, um apartamento, pegaram um bom dinheiro, investiram e depois fica pagando não sei quantos anos e anos e anos aquilo e não tem mais aquele dinheiro, fica vivendo um aperto, alguma dificuldade, aquela coisa, sabe por quê? Não entendeu esse princípio, não soube desse princípio que você está sabendo hoje aqui. Ele deveria ter pegado o dinheiro, investido em um bem ativo, multiplicado, e no tempo certo ele pega lá uma quantia que não vai atrapalhar a multiplicação dos bens, pega a quantia e compra o que ele quer, compra o carro que você quer, tudo bem, mas na hora certa, né? Então, isso é a visão, não é a minha visão somente, ou somente desse livro. Na verdade, se você for acompanhar qualquer canal de investimento na internet, eles vão te aconselhar isso. Você vai realmente ouvir isso. Então, de pessoas que investem, que são milionários hoje, eles vão dizer isso para você, exatamente isso. Você precisa investir em bens ativos e não em bens que vão tirar dinheiro de você ou que vão parar o dinheiro, né? Então, é muito legal. Mas é meu sonho. Tudo bem, mas o sonho pode esperar um pouquinho. Espera um pouquinho para realizar o sonho, começa a multiplicar os bens ativos e depois você realiza o sonho sem ter que sacrificar o seu dia a dia. Sem ter que sacrificar a sua empresa, né? A sua empresa vai avançando e as coisas vão fluindo. Então é essa mentalidade que você precisa ter hoje, investir em bens ativos e tomar muito cuidado com os convites, propostas, oportunidades que virão para você investir em bens passivos que na verdade vão parar o seu dinheiro e aí você vai ter dinheiro para investir na empresa, em publicidade, em divulgação na internet, muitas vezes em pessoas para contratar, porque você resolveu comprar um bem passivo e, de fato, limitar. Eu gosto muito de ligar as coisas com a Bíblia, e na Bíblia fala daquela parábola dos talentos lá. Não sei se você conhece a parábola dos talentos, que fala o seguinte,
Eu sei que essa parábola tem vários significados, tá? Mas presta atenção nesse agora que eu vou explicar para você. A parábola fala que o Senhor deu 5 para um, 2 para outro e 1 para, né, uma outra pessoa. E aí o que aconteceu? O de 5 multiplicou, o de 2 multiplicou e o de 1, o que aconteceu com ele? Ele enterrou o talento, né? Significa o quê? Exatamente isso estou dizendo para você. O de 5 e o de 2 investiram em bens ativos para multiplicar e ganharam mais. O de 1 talento, ele não investiu em bens ativos, ele investiu em bens passivos. Ele segurou, ele guardou, ele enterrou. Então ele foi passivo, tá? Ele guardou aquilo. Então ele não reinvestiu, ele não investiu. Então é algo que... E aí no final você sabe da história qual que foi elogiado, qual que não foi elogiado. Então traga essa história para a sua vida. Você precisa investir os talentos que vão ser entregues para você, o dinheiro, né? Em bens ativos, para multiplicar. Lá na frente você vai conseguir o carro? Vai, pode colocar a foto aí, pode, né, continuar sonhando, não tem problema nenhum. Eu estou dizendo para você que você precisa focar nisso, porque senão você vai cometer alguns erros que eu cometi e isso travou muito a minha empresa de avançar de uma forma mais rápida, tá? Então hoje eu tenho essa consciência, graças a Deus, então eu sei muito bem. Às vezes você quer comprar, na verdade, uma coisa para mostrar para as pessoas, tome cuidado com isso, né? Não, você não precisa mostrar para ninguém que você, né? Eu quero comprar um carro para, né, a pessoa ver que eu sou bem sucedido, eu consegui, eu venci. Não precisa agora, tá? Vai lá, investe em bens ativos. Lá na frente você vai comprar e as pessoas verão, glória a Deus, né? Que Deus te favoreceu, que você é abençoado, favorecido de Deus, vai ser para honra e glória de Deus, né? As pessoas verão isso na sua vida e amém. Mas hoje tem pessoas às vezes que tem uma questão de comprar só para realmente querer mostrar as coisas, porque no fim das contas, né? Eu tenho até eu vi uma história interessante de um cara que é economista, hoje ele trabalha na Jovem Pan lá, eu vi a história dele lá, né? Ele contou a história interessante. Antes ele trabalhava na Globo e ele é um cara que tem muito dinheiro e ele não tem carro, ele anda só de Uber e de táxi, porque nos cálculos dele não compensa ter carro. Ele é economista, então ele faz todos os cálculos lá, então para ele não compensa ter carro, ele anda só de Uber, né? Mas poxa, ele está andando de carro do mesmo jeito que os outros. Qual que é a diferença? É que ele não pode dizer que aquele é o meu carro, né? Ele não tem isso. Então ele anda do mesmo jeito que outros, porque ele entende, na verdade, que ele está investindo em ativos e mais ativos. Se você pode até pesquisar aí canais que falam de investimento, você vai ver, eu já vi exemplos lá de cara que fala de investimento, que fala, olha, eu invisto em vários imóveis, né, em fundos imobiliários, mas eu não tenho uma casa. Ele não comprou a casa, porque o dinheiro que ele compraria uma casa, ele investiu em fundos imobiliários, e isso gera muito dinheiro para ele, muito. E aí, como gera muito dinheiro para ele, então ele não vai pegar esse muito dinheiro e comprar uma casa. Não, ele continua reinvestindo. E vai lá, pega um bom valor, aluga uma casa top, das top, mas tá lá alugada. Mas como que paga o aluguel? Com o investimento dele lá. E isso vai se multiplicando. Você entende isso? Então é um jogo diferente do que talvez você já tenha ouvido na sua vida, né? Então eu achei muito interessante trazer isso para vocês, porque vocês vão começar a ganhar dinheiro, certo? Então tem que saber o que fazer com esse dinheiro. Eu não estou desanimando você de comprar as coisas, mas estou falando para você, existe o tempo certo para isso. E o tempo certo vai chegar. Quando a empresa estiver ali avançando, você vai pegar um dinheiro que não vai prejudicar o crescimento e o avanço da sua empresa, e as coisas realmente vão fluir da melhor maneira possível. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria falar com você hoje. E aí, qual pai você vai seguir? O pai rico ou o pai pobre? Qual dos dois? Até mais, fiquem na paz. Sucesso é uma decisão. Deus abençoe.